Salve pessoal, somos o canal Curioso Quadrado. Primeiro vídeo aqui do canal, Revolução Russa. Conteúdo bom, fácil, rápido, só pra estrear o canal, né? Eu sou o Henrique, pode me chamar de Haiti, e ele é o Rafael. Pode chamar de Rafael. Então vamos começar o vídeo, espero que vocês gostem, e é isso. Vamos puxar a vinheta, vamos? Vamos puxar essa porra! Os antecedentes da Revolução Russa começam com o czarismo, né? O czarismo era um regime absolutista e autoritário, comandado pela família Romanov. O czar, que é chamado presidente, ou rei, tanto faz, czar vem da palavra César. A gente vai ter vários czares ao meio desse tempo e tal. Só que o principal vai ser o Nicolau II. Mas nesse tempo a Rússia estava ferrada, estava em declínio, ela ainda estava passando por um tipo de feudalismo, sendo que o feudalismo acabou na Idade Média. E a Europa, como países como França, Alemanha, Inglaterra, estavam evoluindo, estavam se industrializando, etc., menos a Rússia, mesmo sendo um império rico e grande. As pessoas trabalhavam na agricultura, a principal economia era a agricultura, e elas eram mandadas pelos donos de terra ali na região, etc. Em 1905, a gente vai ter o principal declínio dali do tempo, que vai ser quando a Rússia vai perder uma guerra para o Japão, vai ficar em mais declínio ainda, mais endividada, vai perder recursos, dinheiro. Nicolau II, ele não sabia governar, ele mesmo falava que não sabia. E também vai ter no 1905 o massacre do Palácio de Inverno, em que foram protestar contra o governo, que estava uma porcaria, e foram mortos pelos soldados que estavam lá. Com isso veio as ideias de Karl Marx por Lenin, que com o POSRDA. Eu não sei se está certo. POSDR. Nessa época também, né, havia os mencheviques, que era a minoria, que era liderada por Markov, e os bolcheviques, que era a maioria e era liderada por Lenin. Depois criou-se a Duma, né, com essa situação do governo dos czares. O Nicolau fez com que criasse a Duma e tal, né? E na Assembleia ele prometeu ter leis que até ele teria que seguir, só que ele dissolveu a Assembleia e ficou por isso mesmo. Em 1914, a Rússia entrou na guerra, mesmo o Nicolau II não sabendo liderar nada, sendo horrível, e foi aí que o colapso chegou assim para ela mesma. Em 1914, a Duma criou um governo provisório. Depois disso, Lenin foi expulso, porque ele tinha ideias muito radicais. Após um tempo, ele retornou com dois lemas: pão, paz e terra. Pão, porque o povo estava precisando de comida. Paz, porque a Rússia tinha saído da guerra. E terra, porque o povo estava precisando de terreno para plantar. E depois disso, ele trouxe o outro lema: todo poder aos sovietes. Todo poder aos sovietes era o quê? Os sovietes eram um grupo de trabalhadores que votavam entre si. Não era um grupo sindical. Eles votavam entre si, espalhavam as ideias do Lenin lá. Eles queriam a melhoria, eles tinham os mesmos pensamentos, queriam as mesmas melhorias. Então Lenin focou nestes grupos de trabalhadores e os espalhou pela toda a Rússia, e até o que a gente vai ver no nome soviético, que vem de sovietes. Em 1917 foi declarada a Revolução Russa, pois Lenin e os bolcheviques invadiram o Palácio do Czar e proclamaram a Revolução Russa. Após isso, Lenin cumpriu com todos os seus lemas, diferente de alguns outros políticos. Com isso, tivemos o Tratado de Brest-Litovsk, que era o tratado de retirada da Rússia da guerra definitivamente, em que ela teve que dar vários territórios para a Alemanha, etc. Com isso, no governo, tinham opositores, em que, no caso, os mencheviques, que queriam uma guerra civil contra o Exército Vermelho, e os mencheviques foram chamados de Exército Branco. Fizeram uma guerra civil que foi muito sangrenta, etc.
várias pessoas morreram, o país estava decaindo cada vez mais. O Lenin, vendo que poderia perder, decretou o comunismo de guerra, em que foram várias medidas para que o Exército Vermelho ganhasse do Exército Branco. Acabaram que eles ganharam, depois de 3 anos na guerra, só que quando acabou, o país estava até pior do que quando estava no czarismo. Então, o Lenin fez a NEP, Nova Política Econômica, em que foi muito bom para o país, mas Lenin acabou morrendo em 1924, e depois houve uma luta, uma guerra entre o Trotsky e o Stalin. Mas aí é a história para outro vídeo. Bom, e se você gostou do vídeo, Se você gostou do vídeo, deixa um like, segue aí, manda pra quem você quiser. Peço desculpa, né, se houver alguma coisa errada, que provavelmente deve ter coisinha ou outra, teve muitas coisas que a gente não falou, porque senão ia ficar muito longo, etc. Mas é o primeiro vídeo, a gente só quer ver se a gente vai gostar, se a gente vai continuar. E é isso, muito obrigado por tudo. Se quiser corrigir a gente nos comentários, diz qualquer coisa. E é isso, muito obrigado. Você tá fudido! Olá, galera, nós somos do canal Curioso. Você tá fudendo o vídeo. Olá, galera. Olá, somos do canal